Oi, tudo bem? Sou Wagner. Bom, no episódio de hoje nós vamos iniciar o terceiro livro de Moisés, Levítico. Mas antes, vamos aos comentários do episódio anterior. Hum, vamos lá. Nós podemos ver que a Bíblia é um manual, ok? Mas é necessário interpretar e decifrar o que está escrito. Porque nada é desconectado. Sempre tem um motivo. Tudo tem um sentido. Só que é necessário compreender. Porque o que vai fazer a gente compreender vai ser a maneira com que a gente pensa. Então a Bíblia, ela ajuda na mudança do pensamento. Porque a mudança do pensamento vai nos levar a fazer alguma coisa. E é nesse fazer que, por fim, né, no final, como resultado, nós podemos obter aquilo que desejamos. Qualquer coisa. Só que aí vieram algumas questões. A Bíblia é para todo mundo? Claro, é para todo mundo. Os vídeos que nós está gravando aqui é para todo mundo? É claro que não. Esses vídeos e essas leituras aqui é apenas quem está na busca. Repetindo, apenas quem está na busca. Aí você me pergunta, na busca do quê? Sei lá. Qual a sua procura? A busca é sua. Nós só tá aqui como um enviado de Jajá para te mostrar algum caminho com relação à Bíblia, sem religião, sem dogma, sem nada, apenas com a leitura do manual fornecido pelo fabricante. Então, se só você sabe o que você procura, então eu tenho um convite para isso. Acompanha nós, manda seus comentários, escreve os comentários aqui embaixo se você sentir à vontade, ou pode mandar diretamente para nós aqui. Curte e compartilhe o vídeo para mais pessoas entrarem nessa busca também. E agora vem uma frase de efeito. Minha sobrancelha até ergueu, ó. Sozinho podemos ir mais rápido, mas juntos, com toda certeza, podemos ir mais longe. Me senti agora um palestrante motivacional. Nossa! Então, essas são as observações e os comentários. Vamos dar início ao terceiro livro da Bíblia. Lembrando que agora vai faltar mais alguns pouquinhos, mas devagar chegamos lá. Importante é jamais parar, só vai. Então vamos lá. Respira. O terceiro livro de Moisés, chamado Levítico. Capítulo 1. Os holocaustos. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, ofereçais as vossas ofertas de gado, de vacas e de ovelhas. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho, sem mancha, à porta da tenda da congregação a oferecerá, de sua própria vontade perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceita por ele, para a sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão sangue e espargirão o sangue à roda sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços e a cabeça
redenho sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Porém, sua fressura e suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. O holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta for de gado miúdo, de ovelhas ou de cabras para o holocausto, oferecerá macho, sem mancha, e o degolará ao lado do altar, para a banda do norte perante o Senhor. E os filhos de Arão, sacerdote, espargirão o seu sangue à roda sobre o altar. Depois a partirá nos seus pedaços, como também a sua cabeça, e o seu redenho, e o sacerdote exporá as ordens sobre lenha que está ao fogo sobre o altar. Porém a fressura e as pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo oferecerá, queimará sobre o altar. O holocausto, a oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, oferecerá a sua oferta de rolas e de pombinhos. E o sacerdote oferecerá sobre o altar, e lhe torcerá o pescoço com a sua unha, e a queimará sobre o altar, e o seu sangue será espremido na parede do altar. E o seu papo com as suas penas tirará e lançará junto ao altar, para a banda do oriente, no lugar das cinzas. E fendelá com as suas asas, porém não a partirá. E o sacerdote e a queimará em cima do altar, sobre a lenha que está no fogo. O holocausto é a oferta, queimada ao cheiro suave ao Senhor. Capítulo 2. As ofertas de manjares. E quando alguma pessoa oferecer a oferta de manjar ao Senhor, a sua oferta será flor de farinha, e nela deitará azeite e porá o incenso sobre ela. E dará aos filhos de Arão, sacerdote, um dos quais tomará dela um punhado de flor de farinha e de seu azeite com todo o seu incenso. E o sacerdote queimará este memorial sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E o que sobejar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos, coisa santíssima é, de oferta queimada ao Senhor. E quando ofereceres oferta de manjares cozidos no forno, será de bolos asmos de flor de farinha, amassados com azeite, e corrões asmos, untados com azeite. E se a tua oferta for oferta de manjares cozido na caçoula, será de flor de farinha sem fermento, amassada com azeite. Em pedaços a partirás, sobre ela deitarás azeite, oferta é de manjares. E se a tua oferta for oferta de manjares da sertã, for-se-á de flor de farinha com azeite. Então trarás a oferta de manjares, que se farás naquilo ao Senhor, e se apresentará ao sacerdote, a qual levará ao altar. E o sacerdote tomará daquela oferta de manjares seu memorial e queimará sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E o que sobejar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos, coisa santíssima é, de oferta queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de manjares que ofereceres ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento nem mel algum oferecerás ofertas queimadas ao Senhor. Deles oferecerei ao Senhor por ofertas das primícias, porém sobre o altar não subirão por cheiro suave. E toda a oferta dos teus manjares salgarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de manjares, o sal do concerto do teu Deus. Em toda a tua oferta oferecerás sal. E se ofereceres ao Senhor oferta de manjares das primícias, oferecerás a oferta de manjares das tuas primícias de espigas verdes, tostadas ao fogo, isto é, do grão trilhado de espigas verdes cheias, e sobre ela deitarás azeite e porás sobre elas incenso, oferta é de manjares. Assim o sacerdote queimará o seu memorial do seu grão trilhado e de seu azeite com todo o seu incenso. Oferta queimada é ao Senhor. Os sacrifícios de paz ou das graças. Capítulo 3. E se a sua oferta for sacrifício pacífico, e se oferecer de gado, macho ou fêmea, oferecerá sem mancha diante do Senhor, e porá sua mão sobre a cabeça na sua oferta, e o degolará diante da porta da tenda da congregação, e os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão sangue sobre o altar em roda. Depois oferecerá do sacrifício pacífico a oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a fressura e toda a gordura que está sobre a fressura. Então ambos os rins e a gordura que está sobre eles e sobre as tripas
e o redonho que está sobre o fígado com rins tirará. E os filhos de Arão queimarão isso sobre o altar, em cima do holocausto, que estará sobre a lenha que está no fogo. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta for de gado miúdo por sacrifício pacífico ao Senhor, seja macho ou fêmea, sem mancha oferecerá. Se oferecer o cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça de sua oferta e a degollará diante a tenda da congregação. E os filhos de Arão espargirão o seu sangue sobre o altar em redor. Então, do sacrifício pacífico oferecerá ao Senhor por oferta queimada sua gordura, a cauda toda, a qual tirará do espinhaço, e a gordura que cobre a fressura e toda a gordura que está sobre a fressura. Como também tirará ambos os rins e a gordura que está sobre ele sobre as tripas, e o redenho que está sobre o fígado com rins. E o sacerdote queimará isso sobre o altar. Manjar é de oferta queimada ao Senhor. Mas se a sua oferta for de cabra perante o Senhor, a oferecerá. E porá a sua mão sobre a sua cabeça e a degollará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão espargirão o seu sangue sobre o altar em redor. Depois oferecerá dela a sua oferta por oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a fressura e toda a gordura que está sobre a fressura, como também tirará ambos os rins e a gordura que está sobre eles e sobre as tripas e o redenho que está sobre o fígado com rins. E o sacerdote queimará isso sobre o altar, manjar é de oferta queimada, de cheiro suave. Toda a gordura será do Senhor. Estatuto perpétuo será nas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Nenhuma gordura nem sangue algum comereis. O sacrifício pelos erros dos sacerdotes. Capítulo 4. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: quando uma alma pecar por erro contra algum dos mandamentos do Senhor, acerca do que se não deve fazer, e obrar contra algum deles, se o sacerdote ungido pecar para o escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado que pecou um novilho sem mancha ao Senhor, por expiação do pecado. E trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do novilho, e degollará o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo do sangue, e daquele sangue espargirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Também porá o sacerdote daquele sangue sobre a ponta do altar do incenso aromático perante ao Senhor, que está na tenda da congregação, e todo o resto do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. E toda a gordura do novilho da expiação tirará dele, a gordura que cobre a fressura e toda a gordura que está sobre a fressura, e os 2 rins, e a gordura que está sobre eles, esta sobre as tripas e o redonho de sobre o fígado com rins tirará. Como se tira do boi o sacrifício pacífico, e o sacerdote o queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, com a sua cabeça e as suas pernas e as suas entranhas e o seu esterco, todo aquele novilho levará fora do arraial em um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha, onde se lança a cinza se queimará. O sacrifício pelos erros do povo. Mas se toda a congregação de Israel errar, e o negócio for oculto aos olhos da congregação, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor, aquele que se não deve fazer, e forem culpados, e o pecado em que pecarem for notório, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado e trará diante da tenda da congregação. E os anciões da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e degolar-se-á novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará o sangue do novilho à tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue e o espargirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu. E naquele sangue porá sobre as pontas do altar que está perante a face do Senhor na tenda da congregação. E todo o resto do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está diante da porta da tenda da congregação. E tirará dela toda a sua gordura e queimará-la sobre o altar. E fará este novilho como fez um novilho da expiação. Assim lhe fará. E o sacerdote por eles fará propiciação, e lhe será perdoado o pecado. Depois levará o novilho fora do arraial e o queimará como queimou o primeiro novilho à expiação do pecado da congregação. O sacrifício pelos erros de um príncipe.
Quando um príncipe pecar por erro de obra contra algum de todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, naquele que se não deve fazer e assim for culpado, ou se o seu pecado no qual pecou lhe for notificado, então trará por sua oferta um bode tirado de entre as cabras, macho sem mancha. E porás a sua mão sobre a cabeça do bode e degolará no lugar onde se degola o holocausto, perante a face do Senhor. A expiação do pecado é: depois o sacerdote com seu dedo tomará o sangue da expiação e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então o resto do seu sangue derramarás à base ao altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura com a gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado e lhe será perdoado. O sacrifício pelos erros de qualquer pessoa. E qualquer outra pessoa do povo na terra pecar por erro, fazendo contra algum dos mandamentos ao Senhor, aquele que se não deve fazer, assim for culpado, ou se o seu pecado no qual pecou lhe for notificado, então trará por sua oferta uma cabra fêmea sem mancha pelo seu pecado que o pecou, e porá a sua mão sobre a cabeça da oferta pela expiação do pecado e a degolará no lugar do holocausto. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará o seu sangue e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e todo o resto do seu sangue derramará à base do altar, e tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e o sacerdote o queimará sobre o altar, por cheiro suave ao Senhor. E o sacerdote trará propiciação por ela, e lhe será perdoado o pecado. Mas se pela sua oferta trouxer uma cordeira para a expiação do pecado, sem mancha trará, e porá sua mão sobre a cabeça da expiação do pecado, e a degolará por expiação do pecado, no lugar onde se degola o holocausto. Depois o sacerdote, com o seu dedo, tomará o sangue da expiação do pecado e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então todo o resto do seu sangue derramará na base do altar, e tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote por ela fará expiação dos seus pecados, que pecou, e lhe será perdoado o pecado. O sacrifício pelos pecados ocultos, capítulo 5. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo a voz de blasfêmia de quem for testemunho, seja o que ouviu ou o que soube, se eu não denunciar, então levará a sua iniquidade. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de besta fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que lhe fosse oculto, contudo será ele imundo e culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qual for a sua imundícia com que se faça imundo e lhe for oculto e o souber depois, será culpado. Ou quando alguma pessoa jurar pronunciando temeramente com os seus beiços para fazer mal ou para fazer bem, em tudo que o homem pronunciar temerariamente com juramento e lhe for oculto e o souber depois, culpado será numa dessas coisas. Será, pois, que o culpado, sendo numa dessas coisas, confessará aquilo em que pecou. E a sua expiação trará ao Senhor pelo seu pecado que pecou, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha, pelo pecado. Assim o sacerdote por ela fará a expiação do seu pecado. Mas, se sua mão não alcançar o que basta para o gado miúdo, então trará uma expiação da culpa que cometeu, e o Senhor 2 rolas e 2 pombinhos, um para a expiação do pecado e o outro para o holocausto, e as trarás ao sacerdote, a qual primeiro oferecerá. Aquele é para a expiação do pecado, e com a unha lhe ferirá a cabeça junto ao pescoço, mas não o partirá. E do sangue da expiação do pecado espargirá sobre a parede do altar, porém o que sobejar daquele sangue espremer-se-á à base do altar. Expiação do pecado é. E do outro fará o holocausto, conforme o costume. Assim o sacerdote por ela fará a expiação do seu pecado que pecou, e lhe será perdoado. Porém a sua mão não alcançará 2 rolas ou 2 pombinhos. Então aquele que pecou trará pela sua oferta a 10ª parte de uma efa de flor de farinha, para a expiação do pecado. Não deitará sobre ela azeite, nem lhe porá em cima o incenso, porque é a expiação do pecado. E trará o sacerdote dela tomará o seu punho, cheio por seu memorial, e o queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Expiação do pecado é.
Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado, que pecou em alguma dessas coisas e lhe será perdoado, e o resto será do sacerdote como a oferta de manjares. O sacrifício pelo sacrilégio. E falou o Senhor a Moisés dizendo: quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor por expiação um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para expiação de culpado. Assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas, e ainda demais acrescentará o seu quinto e o dará ao sacerdote. Assim o sacerdote com o carneiro da expiação fará expiação por ele, e ser-lhe-á perdoado o pecado. O sacrifício pelo pecado de ignorância. E se alguma pessoa pecar e obrar contra algum de todos os mandamentos do Senhor, o que se não deve fazer ainda, que eu não soubesse, contudo será ela culpada, e levará a sua iniquidade. E trará ao sacerdote um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, para a expiação da culpa, e o sacerdote por ela fará expiação do seu erro, em que o erro sem saber, lhe será perdoado. Expiação de culpa é: certamente se fez culpado ao Senhor. Bom, chegamos ao final do capítulo 5, como é estipulado aqui pela nossa equipe, e uma sugestão de um ouvinte da nossa audiência. São 5 capítulos por dia do livro. Então hoje iniciamos o livro de Levítico, capítulo 1 ao capítulo 5. Próximo episódio, capítulo 6 ao capítulo 10. E assim sucessivamente. Falei fino agora, hein? Então, agradeço muito a sua audiência e vejo você no próximo episódio.